Bom, agora nós vamos colocar o consumidor, tá, no centro do estudo aqui. Nós vamos falar da demanda, né? E vamos começar apresentando a lei da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, menor a procura. Isso é bem intuitivo, né? Vocês tendem a comprar mais quando está mais caro ou quando está mais barato. A famosa liquidação que as lojas fazem, real ou não, ou fictícia, elas aumentam a demanda por produtos. Porque se o preço cai, a demanda aumenta. E vice-versa, né? Então, essa é a lei da demanda. Há uma relação inversa entre o preço e a demanda. Lembrando que a relação de causalidade é do preço para a demanda, tá certo? Se a gente inverte a causalidade, inverte o raciocínio também. Porque uma demanda mais alta tende a subir o preço, aí fica diretamente proporcional. Então, a lei da demanda é uma relação de causa e efeito de preço para demanda, e a relação é inversa. O aumento do preço reduz a demanda, ou a redução do preço aumenta a demanda, aumenta a procura por bens e serviços, né? Bom, então, vista a lei da demanda, vamos começar chamando atenção para uma exceção. Então, quase toda regra tem suas exceções, né? Então, tem um economista, chamou um estudioso, né? Chamar esse pessoal das antigas de economista não é uma coisa muito precisa, que era o Giffen. O Giffen, ninguém encontrou nenhum escrito dele falando do que eu vou mencionar aqui para vocês. Porém, num livro importantíssimo do Alfred Marshall, há uma citação, né, a respeito desse evento que eu vou mencionar, citando o pai da ideia, como o pai da ideia, o Giffen. É como se o Giffen tivesse, então, conversado com Marshall a esse respeito, né? Está lá no livro do Marshall. É o seguinte: o preço de um bem cai, lei da demanda, a demanda sobe. Mas no bem de Giffen, a demanda cai. Como que isso é possível, né? Então, um exemplo, pensemos na Irlanda paupérrima, né? Início do século passado, ou final do século retrasado, em que a batata era a base alimentar dos camponeses, né? Aí pensemos o seguinte: o preço da batata caiu muito. A cesta de consumo dos camponeses era basicamente batata, e o preço da batata caiu muito. Em tese, nós esperaríamos que aumentasse a demanda por batata. Porém, gastando menos com batatas, né, porque o preço está muito barato, eles puderam inserir na sua dieta alguma proteína, ou uma carne, um leite, né? E essa inserção de proteína na dieta abriu mão do legume batata. Não precisava consumir tanta batata para matar a fome, porque agora você tinha uma fonte de proteína. Ou seja, eles passaram a consumir menos batata porque o preço da batata caiu. Tem uma explicação lógica, é um fenômeno muito pouco usual, muito raro de acontecer, né? Muito pouco visto, mas apresento para vocês essa exceção à lei da demanda. Mas a demanda não responde apenas ao preço. Ela pode responder a outros fatores. Por exemplo, bens substitutos. Suponha que eu quero avaliar o mercado de manteiga, tá? E por algum motivo, uma tributação, né? Tanto faz o motivo, o preço da margarina disparou no mercado. A margarina está caríssima, né? Um potezinho aí que você encontrava por 4 ou 5, está R$15. A tendência é as pessoas migrarem para a manteiga, que é um bem substituto próximo, né? Eu estou dando um exemplo aqui de margarina e manteiga, mas se vocês pensarem, desde que a Bosch fez essa tecnologia Flex Fuel, né, do carro poder usar tanto gasolina quanto álcool, essa tecnologia que já tem uns 20 anos aqui no Brasil, é um grande exemplo, né? Se o preço do álcool sobe muito, vai todo mundo para a gasolina. Se o preço da gasolina sobe muito, vai todo mundo para o álcool, né? Então, vejam bem, a demanda de um bem
caso o meu exemplo é manteiga, foi afetada pelo aumento no preço de outro bem, porque eles são bens substitutos. Então, bens substitutos, quando você aumenta o preço de um, você tende a aumentar a demanda de outro. Tá dando um exemplo aqui do combustível. O preço do álcool subiu muito. As pessoas que abastecem com álcool vão evitar o álcool, vão abastecer com gasolina, aumenta a demanda por gasolina. Mas há bens que são complementares, que são consumidos juntos. Então, por exemplo, vamos imaginar agora que os combustíveis, tanto álcool quanto gasolina, subiram muito. Preços acima de 15, 20 reais por algum motivo. A tendência, né, com preços altos assim, é que haja um menor interesse por carros, principalmente carros que sejam grandes consumidores de combustíveis. Por exemplo, esse SUV, né, que consome muito combustível. Aumenta aí o preço do combustível e a pessoa fala, poxa, isso vai pesar, principalmente quem roda muito, isso vai pesar no meu orçamento. É melhor eu ficar com o meu carro, ou comprar um carro mais barato, usar mais bicicleta, seja lá como for. Então, bem complementares são usados juntos, o carro e a gasolina. O combustível ficou muito caro, né? Pensemos num carro muito beberrão, como se diz, né, popularmente, a demanda por esse carro tende a cair. Né? Então, bem complementar é aquele em que, quando aumenta o preço de um bem, a demanda do bem complementar, ela cai, ela cede, tá certo? Bom, mas vamos pensar um outro determinante da renda que é da demanda que é importante, que é a renda. Né? O nosso poder de compra afeta, obviamente, a nossa demanda. Mas não é tão simples assim, porque inicialmente se aumenta a renda, aumenta a demanda, né? Não é tão simples assim. É claro que, né, boa parte dos produtos, quando eu aumento a minha renda, eu consumo mais. Nós vamos chamar esses bens de bens normais. Né? Mas, alguns chamamos de superiores. Né? Pensemos o seguinte, né? Eu consumo muita carne de segunda. Minha renda aumentou bastante. Eu vou migrar para carne de primeira. Então, eu aumentei minha renda, reduziu o consumo de carne de segunda. Né? A pessoa está numa situação muito difícil economicamente. Ele está lá só comendo pão. Né? No máximo, ele passa uma margarinazinha no pão lá. Está numa situação bem complexa. Mas aí consegue um emprego, está com a renda melhor, ele começa a colocar queijo e presunto dentro daquele pão. O consumo de pão cai. Porque quando você come o pão com queijo e presunto, e de repente um pão te satisfaz, não mais 3 pães sem nada, sem a proteína, digamos assim. Né? Então, há bens que são chamados inferiores. Quando a renda sobe, o consumo tende a cair. Né? Então, vemos que há uma multiplicidade aí de elementos que vão o quê? Afetar a demanda. Quando é o preço afetando a demanda, né, nós vamos chamar de lei da demanda. E temos também a curva da demanda. Né? Coloquem aí, né, num papel, preços crescentes e demanda declinante. Façam aí duas coluninhas, né? Preço vai subindo de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. E a demanda vai caindo quando o preço está 1, a demanda é 20, quando o preço está 2, a demanda é 16, preço 3, a demanda é 12. Faça essa tabelinha, depois coloquem esse número, esses números em um gráfico. Né? Coloca lá o preço no eixo vertical, a quantidade no eixo horizontal. Isso tudo tem no material didático, eu estou sugerindo que vocês façam isso sem olhar. Faça esse gráfico lá. Né? E cada preço 1
quantidade demandada 20, preço 2, quantidade demandada 16, é um ponto lá. E vocês vão unir esses pontos depois. A união desses pontos vai dar uma reta que a gente chama de curva de demanda, que eu já adianto para vocês. Ela é negativamente inclinada, ou seja, ela desce. Tá? Ilustra que quanto maior o preço, menor é a demanda. Então, temos uma curva de demanda em que o preço é o elemento determinante, o elemento causal da quantidade demandada. Mas não existem outros elementos que determinam a demanda? Vamos pensar aqui, né? A renda, o clima, né? No caso de cervejas, vinhos, o período do ano, no caso de champanhe, né? De produtos sazonais, expectativas, publicidade, número de pessoas. Você está numa cidade pequena, vem um grande projeto para essa cidade, uma hidrelétrica, traz muitos trabalhadores, a demanda por imóveis sobe. Não é porque o preço caiu que as pessoas estão comprando mais casas, é porque há mais gente, mais consumidores nesse mercado. Então há N outros elementos que não o preço que determina a demanda. Então a gente tem que fazer um gráfico para cada um desses elementos? Não. Normalmente a gente usa o gráfico, né? Preço, quantidade. Mas já que a gente está falando de um elemento que não o preço, como é que a gente vai olhar esse gráfico agora? Chegada do verão, aumenta a demanda por sorvete. Então a demanda por sorvete não está aumentando porque o preço caiu, porque chegou o verão, né? Nesse caso, há um deslocamento da curva de demanda. Qualquer efeito que seja positivo para aumentar a demanda, que não seja o preço, vai deslocá-la para a direita. E qualquer determinante que não seja o preço, que impacta a demanda negativamente, vai deslocá-la para a esquerda. Efeitos positivos para a demanda, desloca a curva para a direita. Efeitos negativos na demanda, desloca a curva para a esquerda. Tá? Desde que não seja preço. Obviamente que o preço faz deslocamentos ao longo da curva. Tá? Elementos outros que não o preço fazem um deslocamento da curva. Enfatizo. Se aumenta a demanda, o deslocamento é para a direita. Se retrai a demanda, o deslocamento é para a esquerda. Né? Então, é isso que nós tínhamos que conversar nesse foco que eu falei inicialmente do consumidor. Né? Lembrando, essa parte é muito intuitiva para nós, porque todos nós somos consumidores. Né? Isso facilita. Mas não deixem de fazer os exercícios de fixação, né? Os exercícios que há ao final de cada ponto para reforçar, né, essas ideias. Leiam com atenção e qualquer dúvida, quinta-feira às 19 horas, a gente vai ter o nosso encontro virtual e a gente pode sanar essas dúvidas também, tá bom?